Olá, mais um episódio de Retalhos de Família. A gente pega um pouquinho dali, vai juntando, porque as famílias se misturam, as famílias são fragmentadas e pegando esses fragmentos, um retalhinho aqui, outro ali, a gente consegue fazer uma boa composição e formar uma linda colcha de retalhos e podemos nos agasalhar com ela. Aqui o que vale é o afeto. Curta o canal, se inscreva e compartilhe com quem tem interesse no conteúdo. Hoje eu trouxe aqui uma mediadora do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, porque com o CPC de 2015, a gente chama ele de novo CPC, mas ele já nem é tão novo assim, né? Porque é de 2015, trouxe uma mudança, que é a possibilidade dos processos de família irem primeiro, antes de se iniciar mesmo o litígio, antes de se apresentar uma contestação, antes que a outra parte veja a contrafé, que é a petição inicial, né, que é apresentada em juízo, que o processo vá para a mediação, para que o mediador ele possa dar voz às partes que estão em conflito e tentar ali buscar uma solução. E o mais interessante da mediação é que ela apresenta, que ela dá a possibilidade das partes falarem e encontrarem as suas próprias soluções. Então, ninguém melhor do que uma especialista no assunto, a Aline, a mediadora, que vai se apresentar aqui. Tudo bom, Aline? Seja bem-vinda. Tudo bem, Ana. Muito obrigada pelo convite. Primeiro, eu quero parabenizá-la por esse projeto. É muito importante a gente estar divulgando temas ligados ao direito das famílias e eu quero te agradecer muito a oportunidade de fala. Eu atuo na mediação desde 2018 no Tribunal de Justiça, atuo estritamente no âmbito judicial, sou certificada pelo ICFML, estou como presidente da Comissão de Mediação do IBDFAM Espírito Santo e estou em formação como instrutora em mediação pelo CNJ. Seja bem-vinda, então, Aline. Eu queria que você trouxesse para a gente um pouquinho de como que a mediação ela é importante na solução desses conflitos de família. Cada vez mais a gente vê as famílias assim, brigando por questões assim, que às vezes para a gente parecem até impossíveis de se levar ao judiciário, até como se vai cortar o cabelo ou não, quem que pode levar para cortar o cabelo? Já me deparei com questões que a criança estava matriculada numa escola e o pai queria matricular em outra e chegou a matricular, então ficou esse conflito que o juiz tem que decidir até onde a criança vai estudar. E o juiz, ele é um desconhecido ali daquela família, né? Como é que vem... Que desejo é esse que a família tem, que esse interventor venha para dizer algo de uma família que ele sequer conhece? Então, a importância da mediação para dizer a essas pessoas que ninguém melhor do que eles mesmos para resolverem as questões que fazem parte do conflito deles, né? Explica um pouquinho para a gente dessa importância de como a mediação pode ser importante para a gente. Ai, Ana, gostei demais desse ponto que você trouxe. Vou voltar um pouquinho sobre o CPC. O CPC trouxe uma norma fundamental de que todos devem evidenciar esforços para uma solução consensual de conflitos. O que é isso todos? Juiz, promotor, defensor público e advogados. Todos esses têm o dever, pelo Código de Processo Civil, de estimular a resolução consensual de conflitos. A mediação traz justamente isso, ela traz o protagonismo às partes. Para quê? Para que elas decidam as suas questões, sem que o juiz tenha que impor uma decisão. Como você trouxe, Ana. Por exemplo, o juiz não sabe da particularidade de cada filho, de cada família, da dinâmica da família. Às vezes o juiz dá uma decisão que não atende, por exemplo, de uma convivência de pai e filho ou de mãe e filho, que não atende à dinâmica daquela família. Então, a mediação é uma forma inteligente de você trazer com que traga as questões e as resoluções específicas para aquilo ali e também traga a continuidade de um relacionamento, mas não de um relacionamento de parentalidade, de conjugalidade, e sim de parentalidade. Exato. Eu falo assim, que na verdade as famílias, elas não se desfazem com o divórcio.
elas se reconstroem, elas se reformatam, né? Então, as pessoas têm que entender que encontrar esse novo formato também é constituir uma família, com outros aspectos, com duas casas, por exemplo, né? Então, assim, tudo isso é possível. E através da mediação a gente pode encontrar essa solução assim, mais adequada para aquele caso. Eu costumo dizer lá no escritório que quando a gente leva para o judiciário, para o juiz decidir, ele vai fazer eu falo assim, pela vala comum, vai todo mundo para aquela mesma régua, porque ele não tem condições ali de encontrar isso, né? Só a gente mesmo é que pode saber o que é adequado para a minha família. Para mim é uma coisa, para sua é outra, né? Por isso que nesse meu incômodo aqui, por isso que eu falo desses retalhos de família, porque a gente pega um pedacinho dali e vai recompondo isso, e isso pode ser feito de forma muito harmônica, né? Isso. E o mediador trabalha justamente nessa questão, Ana, de facilitar esse diálogo entre as pessoas daquela família. Fazer com que eles criem opções, criem soluções daquela nova reconfiguração após o divórcio, que eles vão ter que ter esse vínculo, que é o vínculo de família, ele não se perde, ele simplesmente vai ter uma família de um novo formato. Exato. E eu percebo, assim, entre meus colegas advogados, até uma dificuldade, porque a mediação, ela não está enraizada ainda em nós, né? Na sociedade e nem na advocacia. E é uma resistência dos meus colegas advogados de aceitar a mediação e nem sabendo exatamente qual a importância do advogado na mediação. Você podia me falar um pouquinho sobre isso? Sim, Ana, a participação do advogado, ela é muito importante na mediação. Por quê? Porque o advogado, ele está ali como um assessor jurídico de seu cliente. Ele está ali também para criar opções para aquela resolução. E o advogado, ele trabalha junto com o mediador. É um trabalho em conjunto, onde o advogado vai assessorar seu cliente das questões jurídicas, mas também vai estimular o diálogo, estimular aquela nova convivência das pessoas dessa família, através de um bom diálogo, um diálogo respeitoso, onde que as pessoas têm uma fala respeitosa e uma escuta respeitosa. Certo. E até assim, a introdução nesse acordo de cláusulas assim, que são possíveis de serem executadas e são importantes para que o advogado veja isso bem, amarre isso de uma forma bem bacana para que aquilo ali se torne até exequível, né? Se for o caso, né? E o mediador não poderia intervir nessa construção, nessas cláusulas e tudo. Então, o advogado é quem faz essa construção, né? Dessa formatação mesmo jurídica do acordo, para que ele seja efetivamente um título executivo judicial, né? Isso. E ainda, Ana, essa propagação de cultura desse uso dos métodos alternativos de conflito ainda tem muitos desafios, não só na advocacia, mas também do próprio judiciário. Tem juízes ainda, defensores públicos e promotores que não entenderam ainda essa nova sistemática do direito brasileiro, que traz uma justiça multiportas. Então, nós temos vários meios que vão se adequar àquele conflito. A decisão adjudicada é uma, e a mediação é outra, a constelação, a justiça restaurativa, a advocacia colaborativa. Então, hoje, o operador de direito, ele tem que estar afinto para onde ele vai levar o conflito dele para ser resolvido. Certo. E a formação desses profissionais de mediação também, a capacitação, ela é importantíssima para que esse Instituto da Mediação ganhe cada vez mais credibilidade e aceitação, né, entre a população, porque a gente está aqui fazendo história, né, Aline, em relação a isso? É isso mesmo, a gente está aqui nessa propagação de nova cultura, né, Ana, que como você trouxe muito bem, o código já está aí com vigência de quase 5 anos, e a gente ainda está encontrando vários desafios ainda para essa propagação. A sua iniciativa é muito importante justamente para esse trabalho do fomento desses novos métodos adequados de resolução de conflito. Certo, é exatamente esse o objetivo do Retalhos de Família, poder explicar para
as pessoas em geral, né? Não é um conteúdo apenas jurídico, mas para que todas as pessoas tenham acesso e comecem a se informar a respeito dessas possibilidades. Quantas pessoas batem lá no escritório e eu percebo que nem sabem dessa possibilidade da mediação, nem sabem que pode criar uma outra forma aí para resolver o conflito, né? Que ela vai ter essa pessoa isenta que vai auxiliá-la ali, que vai trazer voz dessa necessidade que ela tem ainda de expor toda a dor que ela tem e tudo, e a parte contrária também, e eles encontrarem ali um meio termo, né? É isso. E o advogado é a primeira pessoa que é procurada quando se tem um conflito. E o advogado que ele está atento ao novo regramento processual civil, ele vai saber exatamente onde ele vai encaminhar o cliente dele, trazendo menos gasto financeiro, menos gasto emocional e uma solução mais adequada para aquele caso. Certo, mais rápida. E outra coisa é desafogando o judiciário. Eu falo que hoje em dia o judiciário ele não comporta mais essa quantidade de litígio, né? E essa belicosidade toda que a gente leva, ela é nociva para todos que estão ali envolvidos, né? Hoje, por coincidência, Aline, eu estava me preparando para vir aqui para esse nosso bate-papo e ouvindo a rádio, e aí eu ouvi a seguinte frase que eu falei assim, eu vou levar lá para o meu podcast com a mediadora, porque eu acho que ela é muito importante para esse momento nosso aqui. O jogo de culpar o outro é a receita para a destruição mútua. E é isso mesmo. O julgamento, ele impede um clareamento de outros caminhos, de outro modo de resolução, e isso acerra ainda mais o conflito, vai criando ainda mais animosidade. E o profissional do direito, principalmente o advogado, ele tem que estar preparado para esse novo mercado, porque não vai caber mais, acredito eu, que esse advogado que só quer litigar, só pega o seu cliente e vai levar para uma decisão adjudicada, eu não sei se ele vai ter muito mercado no futuro próximo. É verdade, até porque é isso, o judiciário não comporta mais isso. Então, assim, ninguém suporta mais ficar anos esperando uma decisão judicial, né? Isso daí, na verdade, aflige, acaba com as pessoas. Eu falo assim, a pessoa começa a viver do processo e aquilo ali não termina nunca. Cria uma expectativa que o judiciário não consegue mais dar para ela, né? Então, ninguém melhor do que ele mesmo para tentar sair daquele conflito e encontrar a solução, né? Do que a parte ali envolvida, né? Ele é o maior interessado. Mas eu venho de uma formação mais antiga, eu sou formada há mais de 20 anos, então assim, a gente foi formado para brigar na justiça. O bom advogado era aquele que brigava muito, ele ganhava na briga. E hoje em dia, realmente, o bom advogado é aquele que consegue encontrar a melhor solução e de forma mais pacífica para o cliente, né? Até porque você encontrando essa solução, dificilmente você vai voltar para um novo litígio, porque foram as partes mesmo que chegaram àquele formato, viram ali que naquela configuração se adequava melhor para elas, porque as famílias são diferentes, né? Hoje a gente se depara com vários tipos de relações, então assim, adequar isso daquilo que você lá atrás planejou, da forma que você lá atrás planejou, também é a solução adequada, né, para as famílias. Isso é bem legal que você está trazendo, Ana. Por quê? Porque o que a gente repara dentro do judiciário é que esses acordos feitos em sessão de mediação, eles têm uma eficácia muito grande, porque eles não voltam para o cumprimento de sentença. E isso é muito bacana. Essa questão de desafogar o judiciário, eu tenho uma visão seguinte. A mediação ela não veio muito com esse papel principal. O que esses métodos alternativos de solução consensual de conflito vêm? Ele vem para tirar o judiciário dessa crise, que eu falo que o judiciário está na UTI. Ele já passou dessa fase. Ele está numa fase de não suportar mais processos. E o que tem que fazer? A gente tem que divulgar esses métodos, porque por via reflexa o judiciário vai se sarando, vou colocar assim. Ele vai ficando o judiciário cada vez mais humanizado e mais eficiente. Ai,
Que bom, Aline. Eu ficaria aqui conversando sobre o papel da mediação e como a gente pode encontrar a melhor solução para um conflito, horas e horas com você. Mas nosso tempo nesse momento é curto, mas não vai impedir que eu te convide novamente para um outro bate-papo aqui. E você que gostou do nosso conteúdo, curte o canal, se inscreva e compartilhe com quem também possa ter interesse. Retalhos de Família. Estamos aqui pegando os fragmentos e tentando reconstruir de forma harmônica.